Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou falar um pouco mais sobre um trabalho desenvolvido na matéria de Físico-Química 1 do primeiro semestre de 2019 da Unifei, dos cursos de Química Bacharel e Licenciatura, onde o nosso grupo vai apresentar a vocês dois projetos bem legais e que envolvem um monte de aplicações que vimos em sala de aula e na teoria. E agora vamos aplicar na prática, que serão o barquinho Pop Pop e o foguete movido a vinagre. O grupo é composto por mim, Rafael, a Anne, a Ayla, a Ana e o Renan. Agora bora pro vídeo e vamos ver passo a passo desse projeto. E agora vamos começar falando sobre o barquinho Pop Pop. Os materiais utilizados para a confecção do barquinho foram uma lata de alumínio, refrigerante, suco ou energético, uma caixa de leite, 2 canudos, uma vela, cola quente, durex, cola epóxi, tesoura e estilete. Valendo ressaltar que os canudos têm que ser dobráveis. Primeiramente foi montada a carcaça do barquinho, cortando-se a caixa de leite ao meio com o auxílio das tesouras e fazendo-se uma incisão ao fundo para a saída dos canudos da caldeira. Em seguida, a lata de refrigerante foi retirada a tampa e o fundo, sobrando um cilindro que foi cortado, dando assim uma folha de alumínio que foi dobrada e recortada as extremidades laterais, fazendo assim a colagem dos canudos na extremidade de saída, que não é fechada, e se vedando o resto da dobragem. Foi verificado se havia vazamentos ou não, fazendo um teste de colocar a caldeira dentro da água, de um copo cheio de água, e assoprar para ver se não havia vazamentos de gás. Verificando que não havia vazamento, foi instalada no barquinho, na carcaça do barquinho, e foi vedada o furo com cola quente para que não houvesse a entrada de água da piscina ou do lugar que o barquinho iria navegar para dentro da carcaça, que seria a nossa embarcação. Foi verificada também a vela, onde a gente cortou a vela num tamanho ideal e foi anexada dentro do barquinho para aquecer a nossa caldeira e fazer ele navegar. Agora bora testar o nosso barquinho e ver se ele navega mesmo e se ele faz o tão famoso barulho Pop Pop. Aí você deve estar se perguntando, como esse barquinho anda? É mágica? Não, claro que não. São princípios de termodinâmica e gases que empurram nossa embarcação para frente. O que acontece é que o líquido contido dentro da nossa caldeira, ao receber calor suficiente, vai passar de estado líquido para o gasoso, ocupando um maior volume e gerando assim uma pressão maior, pois aumenta os choques das moléculas com a parede da caldeira. Toda essa pressão vai empurrar os gases para a vizinhança, no caso o lago, para poder se equilibrar, aonde o canudo irá servir como um pistão e a água dentro dele como um êmbolo. Porém, o vapor de água, ao entrar em contato com os canudos que estão sendo resfriados pela água do lago, vai condensar novamente água líquida, gerando assim uma pressão negativa dentro da caldeira, que irá empurrar a água do lago novamente para dentro da caldeira, reiniciando todo o nosso ciclo. Isso implica que é um ciclo onde, não entrando ar, a gente vai ter um ciclo que vai durar até o final da nossa vela, que seria a nossa fonte de calor. Duas outras curiosidades. Por que ele faz aquele barulhinho característico Pop Pop? Isso se chama o efeito de dilatação que vai ocorrer dentro da nossa caldeira, pela expansão e pela desexpansão dos gases dentro da caldeira, que vai gerar essa dilatação na lata, na nossa latinha, que vai gerar aquele barulho característico, o Pop Pop. E por que são 2 canudos na nossa caldeira? Isso é para facilitar a entrada da primeira carga, que seria a nossa água, primeiro preenchimento de água dentro da nossa caldeira, onde a gente tem um canudo que vai tirar o ar e a gente pelo outro canudo consegue introduzir a água para gerar o primeiro ciclo. Agora vamos falar sobre a segunda parte do nosso projeto, o foguete movido a vinagre. Para sua confecção foram usados 2 garrafas PET do mesmo tamanho, vinagre, bicarbonato de sódio, uma rolha, papel filtro, linha, papel cartão e fita adesiva. Primeiramente, foi feito o bico do foguete com a ajuda de um compasso, fazendo um ciclo de 10 cm de raio no papel cartão. Depois é feito um corte da ponta ao centro do círculo e vira-se a circunferência ao contrário e une as laterais com a ajuda de fita adesiva. Então
vira o bico do nosso foguete, que é colado na traseira de uma garrafa PET. Posteriormente foram feitas as aletas do foguete. O papel cartão foi dobrado em 2 para obter uma camada dupla mais reforçada. Então marcou-se 12 cm de comprimento no papel, deixando a marca a cada 3 cm. Para a altura, marcou-se 8 cm de ambos os lados, deixando-se uma marca de 2 cm para a marca do comprimento feita anteriormente. Uniram-se todas as marcações feitas formando um retângulo, o qual foi dividido ao meio, mostrando 2 triângulos. O triângulo distante das marcações de 3 cm feitas no comprimento é descartado. O triângulo próximo das marcações é recortado juntamente com o pedaço das marcações, e então em cada uma das marcações é feito um corte e dobra-se um dos espaços para a esquerda e outro para a direita, e assim em diante, dando suporte para a aleta. Ela foi fixada na garrafa PET com fita adesiva e o procedimento foi repetido com as outras 3 aletas. Com a outra garrafa PET, foi feita a base de lançamento do nosso foguete, cortando o fundo da garrafa PET com uma altura de 10 cm. Enfim, como combustível do nosso foguete, foi cortado metade de um papel filtro, então preenchido com bicarbonato de sódio. E essa pequena embalagem é fechada com a ajuda de linha, verificando que esteja bem lacrada e que não ocorra nenhum tipo de vazamento de bicarbonato. Após fechada, deixe-se um pedaço de linha solto que auxiliará quando for passar a embalagem pelo bico da garrafa. Para a montagem do lançamento do foguete, posicionamos a nossa base logo acima do foguete, inserindo meia garrafa de vinagre e a embalagem com bicarbonato, segurando-se pela linha para que ela não entre em contato com o vinagre antes da hora. E feche a garrafa com uma rolha. Por fim, a garrafa é virada ao contrário, com a rolha para baixo e posicionada dentro da base. A reação que acontece dentro do foguete, automaticamente lançando. Agora vamos ver o lançamento do nosso foguete e vamos ver se ele foi longe também. Mas Rafael, como o foguete voa? Agora eu vou explicar para vocês. O princípio é básico e parte do nosso combustível, que é o vinagre, que é uma mistura de água e ácido acético a 5%, e o bicarbonato de sódio, que pode ser conhecido também como barrilha. Quando esses dois reagentes entram em contato, isso vai gerar uma reação química no interior do nosso foguete, formando ácido carbônico, que é uma espécie muito instável, que por curiosidade ainda também não foi isolada por alguns cientistas, mas a gente sabe que ela existe. E ela, por ser muito instável, vai se decompor em água e gás carbônico, o que vai aumentar a pressão interna do nosso foguete até que a rolha não aguente mais, sendo injetada junto com ela o vinagre e lançando assim o nosso foguete numa trajetória predeterminada pela nossa base de lançamento. Isso é um lindo espetáculo, vocês podem ver tudo isso no vídeo anterior. Uma curiosidade: a gente pode deixar o nosso foguete ir mais longe dependendo do nosso lançamento oblíquo, que seria o ângulo que a gente lançaria o nosso foguete, a nossa base. O ângulo 60 graus seria um ângulo ideal para ele ir o mais longe possível. Galerinha, infelizmente nosso vídeo está acabando por aqui. Esse foi o nosso projeto de Físico-Química 1. Eu agradeço a todos vocês que assistiram até aqui. E peço para vocês também uma coisa: agora reparem sempre ao seu redor e tentem imaginar o que está acontecendo sempre à sua volta, que é uma coisa muito interessante. Tudo tem um princípio físico ou químico. Muito obrigado, até a próxima.